Olá, meus amigos. Esse é um vídeo que, na verdade, eu nem gostaria de estar fazendo. É um vídeo que me traz tristeza, que me traz angústia, que me traz até incerteza. Vocês acompanharam o caso triste, o caso infeliz daquela criança de 10 anos que foi estuprada, né, por um criminoso, por um pedófilo, parente, tio da menina, mas nada mais que um criminoso pedófilo. E foi estuprado por ele e acabou engravidando. A criança de 10 anos. E toda essa situação que se desenvolveu, que se desenrolou, foi um exemplo claro de como a politização no Brasil atrapalha tantas vidas, né? A forma como a vida dessa menina foi apropriada para empurrar um discurso, esse discurso assim, genocida da esquerda, é uma coisa vergonhosa e a gente viu que esse pessoal realmente não tem limites. Esse pessoal não tem limites. Essa questão do aborto, ela parece ser complicada, mas na verdade ela é muito simples. Principalmente se você for um cristão ou um conservador. O aborto, ele só é admitido para o cristão, para o conservador, no caso em que haja um risco iminente à vida da mãe, à vida da gestante. Aí sim, o aborto é admitido. A gente precisa salvar aquela vida, salvar a vida da mãe. Aí sim, nesse caso, é um caso triste, ou seja, o cristão, o conservador, ele trata o aborto como a última das últimas alternativas, como o último recurso. A esquerda não. Para a esquerda, o aborto é a primeira opção, sempre a primeira opção. O aborto, a esquerda enxerga como um método contraceptivo, como um passeio no parque, como algo que deve ser liberado, descriminalizado, incentivado e ainda por cima pago com o dinheiro público. É assim que a esquerda enxerga o aborto. Isso é uma pauta fundamental na ideologia progressista. Qualquer um que conheça o mínimo da ideologia progressista sabe que eles não abrem mão de incentivar, de banalizar o aborto na sociedade. E o caso dessa menina, pessoal, foi ainda mais triste porque era uma situação extremamente excepcional, né? O fato de ser uma criança de 10 anos que realmente não está pronta para ter uma gestação, na grande maioria dos casos, pelo menos. Mas não só isso, a gente viu que houve muita mentira. Eu não sei quem estava ali assessorando, quem estava do lado dessa criança, mas houve um desencontro de informações muito grande. Primeiro falaram que ela estava grávida de 3 meses. E aí depois que ela foi analisada, depois que ela recebeu a atenção de um corpo médico, a gente viu que na verdade ela já estava com 23 semanas, né? Que dá algo em torno de 6 meses por aí, quase 6 meses. E a gravidez dela já estava em torno de 23 semanas. Acontece que num caso como esse, pessoal, não é mais necessário matar a criança que está sendo gerada, a criança que está no ventre, não é mais necessário, porque o mesmo procedimento que você vai fazer para um aborto, que você faz para supostamente gerar um parto prematuro, você também faz para o aborto. É possível sim numa situação dessa você manter as duas vidas, que é sempre o desejável. Mas a esquerda ela tem uma obsessão tão grande por matar inocentes e proteger bandidos que eles gastaram mais tempo, muito mais tempo, infinitamente mais tempo, forçando a normalização, forçando o aborto da criança, forçando que essa criança de 23 semanas fosse assassinada. Eles gastaram muito mais tempo fazendo isso do que pedindo pena de morte, pedindo castração química, pedindo que acabasse com a liberdade ou que fossem atrás ou pedindo punição para o criminoso, para o estuprador pedófilo dessa criança. É incrível como eles se dedicam a isso. Eles praticamente esqueceram que um crime foi cometido e se focaram somente em tentar matar a criança que estava no ventre. E isso é um absurdo, pessoal. Isso não... Eu não tenho palavras para descrever isso. A forma como esse pessoal age, ela é grotesca, ela é vergonhosa, ela é demoníaca. Não há outra palavra aqui, nem querendo entrar muito no aspecto religioso disso, mas é assim que a gente tem que enxergar esse pessoal. Isso é o próprio demônio agindo. Não há outra definição. Não há porquê, diante da possibilidade de salvar duas vidas, você escolher que uma se acabe. Tá? Não há porquê. Vou mostrar para vocês aqui a análise clínica, né, o corpo médico que analisou a criança no hospital do Recife. Tá? Parecer médico, carta aos senhores gestores públicos, procuradores, juristas, gestores da saúde, Conselho Federal de Medicina, etc.
É com pesar que em pleno século XXI, com tão grande desenvolvimento da medicina, ainda seja preciso discutir uma das funções médicas mais importantes, que é fazer o bem ativamente ao paciente e à sociedade, beneficência. Um dos mais importantes princípios hipocráticos que regem a medicina. Quadro clínico a ser analisado. Paciente K, obviamente o nome dela suprimido aqui, de 10 anos de idade e gestante de 23 semanas. Hospital de origem, com sua equipe médica, discute o caso clínico e se manifesta contra a interrupção prematura da gravidez. Definição de aborto. Em caso de estupro, não se enquadra no caso, pois o feto já tem mais de 500 gramas e se enquadra como parto prematuro, sendo que um hospital com excelente UTI neonatal tem condições de receber e dar qualidade de vida a este humano por nascer. Outra coisa que eu quero mostrar também aqui é a conclusão. Diante dessas pequenas explanações obstétricas, ressalto minha contraindicação absoluta para antecipação desse verdadeiro parto prematuro e ressalto a grande maleficência que será gerada a uma paciente que transcorre com seu pré-natal de forma normal. Atenciosamente, Dr. Ubatan Loureiro Júnior. Pessoal, o que ele quis dizer aqui? Que o risco de você fazer um aborto nessa criança pode até ser maior que o risco de você deixar que a gravidez progrida. Que com a tecnologia, o pessoal gosta tanto de falar de ciência, em nome da ciência hoje em dia, é muito mais aconselhável, até porque você vai estar mantendo duas vidas aqui, tá? Você vai estar mantendo duas vidas. Então, o próprio doutor que analisou essa criança não recomendou que fosse realizado o aborto. Até porque o feto já tinha chegado a um estágio de desenvolvimento aonde seria, na verdade, considerado um parto prematuro. Você não precisaria mais matar o feto. Você não precisaria matar aquela criança sendo gerada para realizar um aborto. Você não precisaria, em resumo, realizar o aborto. E muita gente pensa, Fred, mas essa é uma situação única, essa é uma situação excepcional, sim, mas não se enganem, a defesa que a esquerda faz do aborto não é só para situações excepcionais. Eles utilizam da carga emocional de uma situação excepcional dessa para banalizar o aborto. O que eles querem é o aborto irrestrito, o aborto banalizado e o aborto pago com dinheiro público. Eles querem utilizar o aborto como um método contraceptivo. Esse é o plano da esquerda. Vocês não precisam ter medo. Mas conservador nem em caso de estupro? Não. Nem em caso de estupro o conservador é a favor do aborto? Não. Por quê? Por uma questão muito simples. Primeiro, que um erro não justifica o outro. Tá? Um crime não justifica o outro. Uma criança, ela não tem culpa da forma como ela foi gerada. Vocês já encontraram pessoas que são filhas, que são vítimas, que são filhas de um estupro, em decorrência de um estupro, pessoas vivas hoje em dia? Vocês acham que aquela pessoa ali deveria ter sido morta? De forma alguma, na verdade. O que a gente acha é que sempre há uma opção melhor do que o aborto. Sempre. Sempre você pode incentivar a vítima, sempre você pode prestar assistência psicológica, assistência financeira que seja a vítima. Se tem um caso que eu acho que o Estado deve atuar e prestar assistência financeira, é nisso, nas vítimas de estupro, porque elas mantenham os filhos. Que depois elas forneçam os filhos para doação, enfim, para adoção, perdão. Há tantos casais querendo adotar. Mas de qualquer forma, o conservador ele não pode ser a favor do aborto, nem mesmo em caso de estupro. Por quê? Porque a vida inocente ela tem que ser protegida a todo momento. Se alguém tiver que perder a vida, que seja o criminoso, que seja o estuprador. Não por acaso nós temos um projeto de lei já do então deputado federal Jair Bolsonaro que prevê a castração química para estupradores. E aí, você acha que alguém da esquerda vai apoiar isso? Esse pessoal que gastou tanto tempo tentando promover o aborto, tentando promover o assassinato dessa criança que estava no ventre, mas não gastou tempo nenhum pedindo punição do criminoso. Não é incrível uma situação dessa? Aí você fala, Fred, vocês estão exagerando, eles estão olhando isso aí só pra... Eles fizeram todo esse estardalhaço só porque era uma situação excepcional. Pessoal, o corpo da criança, o cadáver da criança que foi morta no ventre da outra, nem sequer esfriou, e esse aqui é o tipo de matéria que a gente já tá lendo nas mídias de esquerda do Brasil, como é o país que hoje em dia é a frente de esquerda do Brasil, assim, né? Não um jornal muito lido, mas um jornal completamente de esquerda. Olha aí. Opinião. Uma menina de 10 anos aborta e é nosso dever nos unir à dor dela. O dia seguinte ao aborto deve ser o dia em que tocaremos mais uma vez a porta do STF para lembrar aos nossos ministros que
peregrinação dessa menina poderia ter sido evitada se eles tivessem a coragem da justiça para descriminalizar o aborto no país. Estão vendo o que eu estou falando? Eles vão utilizar, eles sempre fazem isso. Eles utilizam casos excepcionais, casos que geram comoção, para passar tudo, para generalizar, para banalizar. Essa é a intenção, eles querem banalizar. Eles querem que o aborto seja um método contraceptivo. Eles não querem que seja uma situação de último caso, de último recurso, de desespero. Que realmente aconteça no caso de risco à vida da mãe. Tinha um certo risco à vida da mãe? Sim, mas o médico analisou e falou, olha, fazer o aborto também terá. Nesse caso, a gente tem que tentar manter as duas vidas. Nesse caso aqui, a gente tem que tentar manter as duas vidas. E eles não estavam nem aí. Eles estavam tão obcecados, com tanto sangue no olho para tentar matar a outra vida. Porque, como eu disse, o aborto para a esquerda é sempre a primeira opção. Sempre a primeira opção. E esse pessoal é nojento. Eles são nojentos. Eles são realmente o mal encarnado. Vocês não precisam achar que não são, porque são. Eles estão atrás de descriminalizar o aborto, de usar a dor. Mais uma vez, vão usar a dor dessa criança. A criança vai ser esquecida por eles. Pode ter certeza que essa criança vai ser esquecida por eles. Se brincar, eles vão tentar ressocializar esse criminoso, tá? Eles não acreditam no punitivismo. Eles não acreditam em punir o infrator, o criminoso. Eles acreditam sempre em ressocialização. Que ressocialização que o estuprador pedófilo merece? Me diz? Entre escolher entre a vida de uma criança inocente e de um criminoso, eles ficam com a vida do criminoso, eles privilegiam a vida do criminoso. E hoje a gente teve o maior exemplo disso. Por isso que eu sempre vou ser contra o aborto. Eu sempre acho que tem uma opção melhor. Eu sempre acho que aquela criança ali poderia ter sido melhor orientada. Poderia ter sido dita a verdade a ela. Tá? Vocês acham que ela teve acesso a esse relatório médico aqui? Vocês acham que o pessoal que cerca ela falou isso pra ela? Ó, você pode correr o risco também de morrer durante o procedimento de aborto, igual você corre o risco de manter essa gestação. A gente tem equipamento médico aqui, a gente tem ciência. Eles que adoram falar de ciência, né? A gente tem ciência aqui para que você continue essa gravidez com segurança. Né? Você abortar, você também vai ter consequências. Podia ter falado isso para os pais dela, não falaram. Eu aposto que isso aqui tudo foi escondido. Eu tenho certeza que isso aqui tudo foi escondido dessa criança, enfim, só para poderem usar ela como ponta de lança para descriminalização do aborto, para banalização do aborto, que é o que eles realmente querem. E para terminar aqui, para que vocês nunca se esqueçam quanto esse pessoal é sujo, o aborto, né? Infelizmente aconteceu ontem, realmente aconteceu, e logo depois esse pessoal já estava comemorando. Aqui, mostrar aqui para vocês que até o perfil do Paulo de Tarso. E ele separou alguns prints aqui desse pessoal comemorando ali. Graças a Deus, já foi abortado. Vou nem ler, pessoal, porque senão o YouTube pode até bloquear o vídeo, tá? Então vocês leem ali. Olha aí. Esse é o tipo de gente que nós estamos lidando, tá? Esse é o tipo de gente que vocês podem até achar que tem alguma conversa. Ah, vamos chegar num meio termo. Chegar no meio termo com esse pessoal, não tem, gente. É isso aqui. É isso aqui que eles pensam, é isso aqui que eles querem pra gente. Eles querem simplesmente transformar o aborto em algo simples, tá? Querem que a pessoa acredite que não tem consequências, que não tem consequências psicológicas, que não tem consequência física, que ela vai cometer aquele aborto ali, que ela vai matar o filho dela e nada vai acontecer, tá? E ela não vai ter problema nenhum. Eles querem banalizar a vida humana a esse ponto, tá? E agora, mais uma vez, o que eles fizeram? Utilizaram-se da dor de uma criança, utilizaram a dor de uma menina de 10 anos para empurrar essa agenda triste, essa agenda genocida. Essa sim é uma agenda genocida. Utilizaram a dor de uma menina de 10 anos para empurrar essa agenda genocida deles para o país todo. E agora eles vão tentar utilizar isso para cair com mais força ainda. Vão pressionar o STF, o Judiciário, Congresso e podem ter certeza, não vão pedir punição nenhuma para esse estuprador pedófilo. Nenhuma. Porque isso não é do interesse deles, tá? O interesse deles é só avançar uma agenda abortista e nada mais. É isso, pessoal. Obrigado para quem acompanhou. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fiquem com Deus e até mais.